custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvinte. Clemente, está falando de Brasília ainda? Já está de volta a São Paulo? De onde você fala neste momento? Hoje estou em São Paulo. Já está em São Paulo. Ontem foi aquela correria para Brasília, hein, Clemente? Brasília, amanhã Rio de Janeiro, depois sexta Salvador, a vida está corrida. Difícil, hein, Clemente? Mas vamos lá, Clemente, eu queria que você comentasse, né, a aprovação por parte da Câmara Federal do texto base da MP da Liberdade Econômica, né? Como é que ficam os domingos, hein, Clemente, para os trabalhadores brasileiros? Bom, Marilu, o governo encaminhou para o Congresso Nacional a medida provisória 881, que é chamada Medida Provisória da Liberdade Econômica. Essa é uma medida que visa mexer em vários aspectos da atividade econômica das empresas e, no caso, o processo legislativo levou ao que o parlamentar, o deputado, apresentar uma proposta com mais de 80 itens que compõem a chamada medida provisória na proposta agora do Congresso Nacional. E nessa proposta foram acrescentados inúmeros aspectos, inclusive de reforma trabalhista, ou seja, por meio dessa medida provisória, o governo se propõe a ampliar e continuar a reforma trabalhista, agora com vários aspectos, muitos deles, inclusive, ontem, no dia de ontem, talvez hoje, porque a medida provisória continua em votação hoje no plenário. As propostas apresentadas pelo deputado no seu relatório estão sendo retiradas, propostas das mais variadas, inclusive as propostas que mexem nos direitos trabalhistas. Então, muitas foram já retiradas. Entretanto, o projeto prevê ainda muitas mudanças que alteram as regras trabalhistas. Por exemplo, a medida provisória que ontem foi aprovada, do jeito que ela foi aprovada ontem e provavelmente permanecerá hoje no plenário, o projeto que seguirá para o Senado prevê, por exemplo, que autoriza o trabalho em qualquer dia da semana, inclusive domingo e feriado, ou seja, a partir de agora, segundo o que está previsto no projeto de lei, o trabalho ao domingo e aos feriados está autorizado independente da negociação com o sindicato, ou seja, o empregador poderá, ele, na relação direta com os seus trabalhadores, estabelecer os dias de trabalho, se sábado, domingo ou feriados, inclusive sem o pagamento do adicional de hora extra ou por atividade nesses dias. Essa é uma mudança importante. Outra mudança importante que tá colocada na lei são mudanças associadas à organização, por exemplo, do registro da hora extra. A partir de agora, segundo está previsto na lei, o trabalhador não precisará mais registrar a hora de trabalho, somente poderá e deverá registrar a hora extra, ou seja, o trabalhador deverá solicitar à empresa que quer registrar a hora extra feita, provavelmente indicando para a empresa que ele tem o interesse de receber a hora extra. Isso poderá criar uma situação de constrangimento, principalmente num momento de desemprego como esse, no qual a empresa poderá, como nós observamos muitas vezes, infelizmente, nas relações de trabalho, exercer algum tipo de coerção sobre esses trabalhadores, inibindo, por exemplo, que eles tenham autonomia ou muitas vezes coragem de pedir à empresa que querem fazer o registro da hora extra, ou seja, um claro mecanismo para inibir o pagamento das horas extras e facilitar às empresas essa burla em relação ao pagamento das horas adicionais. Há inúmeras outras mudanças, Marilu, no projeto de lei, eram mais de 80 mudanças previstas no projeto de lei. Nós devemos observar ainda no dia de hoje o que o Congresso deve aprovar na versão final para fazermos um balanço geral. De todo modo, ontem a medida foi aprovada no texto geral com 345 votos a favor, 76 votos contra, e hoje o Congresso ainda deve fazer uma última revisão no texto, analisando as emendas supressivas e as propostas que ainda constam no plenário do Congresso. Mas é uma medida que, além de mexer em vários aspectos, por exemplo, na legislação ambiental, na legislação
no reconhecimento e na regularização de dívidas das empresas, no registro das empresas, há uma série de mudanças, algumas delas facilitando a organização e a constituição de uma empresa, mas outras facilitando muitas vezes que burla ou que o descumprimento de uma regra ou de uma norma possa ser feito pelas empresas com baixa capacidade do Estado ou diminuindo a capacidade do Estado a atuar em relação a essas práticas que muitas vezes fraudam a legislação e muitas vezes atingem os trabalhadores com práticas que burlam o salário ou a jornada de trabalho ou a própria forma de contratação. É uma medida bastante extensa, Marilu, que atinge as empresas e atinge os trabalhadores, e é uma medida que teve muito pouco debate, mais uma vez no Congresso Nacional, alterando aspectos de décadas da nossa cultura na relação capital e trabalho. Olha, é incrível. Você estava falando o teu comentário aí, Clemente, nós aqui, o Glauco, o Michel, e hoje a gente estava conversando. Caramba, tá aqui o período máximo, o intervalo máximo de 4 semanas, né, para você ter um domingo. Então o Michel estava falando, pô, vai ter que trabalhar o mês inteiro para ter um domingo, sabe? O que é? Uma regressão total aí, trabalho escravo, né? E sem negociação com o empregador ainda, quer dizer, o empregador que vai determinar isso, Clemente? Hoje quando o trabalhador trabalha aos domingos, você tem, por um lado, uma regulação do sindicato dizendo qual o dia da semana que ele vai descansar, mas também o direito de que, no intervalo de 1 para 1, ou seja, ele trabalha um domingo, no outro domingo ele tem o direito de ter a folga para justamente poder ter o convívio familiar e com os amigos. A partir de agora, na proposta que o deputado fez, esse intervalo era de 1 para 7, ou seja, ele trabalha 7 finais de semana e tem o 8º final de semana coincidindo com a folga do domingo. O plenário ontem aprovou 1 para 4, ou seja, ele diminuiu, mas ao mesmo tempo multiplicou por 4 vezes esse intervalo. Hoje é 1 para 1, passa a ser 1 para 4, e, portanto, essa regulação que também era feita hoje por meio do sindicato, passa a ser uma negociação feita direta com o trabalhador, ou seja, a capacidade da empresa em impor essa regra ao trabalhador é muito maior do que aquela que ela tem quando vai negociar com o sindicato. Tudo isso facilita a vida da empresa, tira o poder do sindicato de representar e proteger os trabalhadores e coloca os trabalhadores em uma situação de muita maior fragilidade, uma desigualdade muito maior que acaba se estabelecendo nas relações de trabalho, porque ao se tirar o sindicato, se está tirando da relação de trabalho um instrumento de proteção dos trabalhadores, que é o papel do sindicato na representação e negociação, por exemplo, desse tipo de regra. Quer dizer, antes então eram 7, né? 7 semanas, depois mudou para 4, né? É isso que você está falando, para ter esse domingo, né? Para 1. A situação piora muito, era muito pior o que estava no projeto de lei, os partidos atuaram, melhoraram, mas ainda assim a regra é muito ruim, e muito ruim porque tira o sindicato da regulação, o que dá às empresas total autonomia e poder para fazer isso do jeito que elas quiserem. Vamos provocar aqui os ouvintes, né, para ver o que eles acham sobre isso, né, Clemente? A gente vai, durante o jornal hoje, também ler aqui as manifestações, escutar áudios de pessoas, né, dos trabalhadores que devem estar achando também isso um absurdo, né? É realmente inaceitável, Clemente. Muito obrigada aqui por todas as explicações. Realmente a gente já acorda, né? Já tem o dia aqui com essas más notícias, né, Clemente? Mas vamos falar de uma outra... Diga. Domingão dançou. Domingão, ó, já era. Mas... Exatamente. Tem muita gente que queria mudança, né? As mudanças estão chegando. Eu acho que é uma digressão, mas tem gente que está gostando. Pois é, quando a gente falava, né, ó, mudança, cuidado, mudança pode ser para pior, né? Não, tem que mudar. Por exemplo, e esse dado aí que você acaba de dizer é para pior mesmo, né? Mas, Clemente, vamos falar de uma outra notícia, né, que é triste. Olha, a pesquisa do emprego e desemprego, né, que vocês desenvolvem, né, no DIESE, junto com o SEAD, chega ao fim depois aí de 35 anos, Clemente. O que está acontecendo? Bom, Marilu, é uma notícia triste, mas também tem uma notícia boa, porque essa pesquisa foi criada em 1985 pelo DIESE e pela Fundação SEAD,
justamente para poder trazer para a sociedade uma leitura do mundo do trabalho que as estatísticas oficiais não conseguiam apresentar naquela época. A taxa de desemprego era muito baixa e uma pesquisa que o Diese fez no início dos anos 80 mostrou que para aquela pesquisa de padrão de vida e emprego, a taxa de desemprego e as condições de trabalho eram muito diferentes daquela observada pela pesquisa oficial. Nesse momento, o Diese e a Fundação SEAD, na época, o governador Franco Montoro, tiveram, por meio da Fundação SEAD, órgão do governo, a iniciativa de produzirem uma pesquisa, uma nova leitura do mercado de trabalho. Nós passamos a implementar, portanto, uma observação permanente, ou seja, todos os meses, mais de 3.000 domicílios eram pesquisados na região metropolitana de São Paulo, observando qual era a situação do mercado de trabalho, do emprego, do desemprego, e começamos a observar que o desemprego, a partir da leitura que nós criamos, era um desemprego muito mais elevado do que aquele que o IBGE pesquisava, principalmente porque havia ocupações precárias, porque havia um desemprego oculto pelo desalento, um desemprego oculto pelo trabalho precário, ou seja, o trabalho precário e o desalento não eram considerados na taxa de desemprego e isso subestimava o desemprego no Brasil nas estatísticas oficiais. O Diese implementou, junto com a Fundação SEAD, essa pesquisa ganhou asas nos anos 90, quando então ex-diretor técnico do Diese, então ministro do Trabalho, levou a pesquisa de emprego e desemprego, Walter Barelli levou para o Ministério do Trabalho a pesquisa como uma pesquisa que passou a integrar o sistema de estatísticas do Ministério do Trabalho. Ela foi implantada em outras 7 regiões metropolitanas. Houve todo um debate pesado nos anos 90, no início dos anos 2000, com o IBGE, no sentido de mostrar que a pesquisa que o Diese fazia mostrava uma taxa de desemprego muito mais colada com a realidade do que as estatísticas oficiais. Essa pesquisa foi apresentada na Organização Internacional do Trabalho. Hoje a OIT considera esse tipo de pesquisa a mais adequada para olhar a dinâmica do trabalho, inclusive recomenda que os países usem essa metodologia. E o IBGE, nos anos 2000, passou a fazer uma mudança na sua pesquisa e passou a usar a PNAD como uma nova pesquisa sobre o mundo do trabalho, incorporando boa parte daquilo que a PED, a Pesquisa de Emprego e Desemprego feita pelo Diese, já observava desde 1985. Então, a nova pesquisa, e essa é uma boa notícia, a nova pesquisa do IBGE, a PNAD contínua, que nós comentamos aqui muitas vezes na Rádio Brasil Atual, é uma pesquisa que incorpora os avanços metodológicos feitos pelo Diese e pela Fundação SEAD, numa pesquisa oficial, nacional, feita mensalmente, o que, na verdade, significa um ganho, uma vitória, e, portanto, nós passamos a trabalhar uma mudança também na pesquisa de emprego e desemprego, passamos a produzir um novo questionário, e a Fundação SEAD tomou a decisão de incorporar parte desse questionário em uma pesquisa que ela passou a fazer, mas também a incorporar outras dimensões de uma pesquisa de interesse do governo do Estado, e essa pesquisa da PED foi interrompida. Interrompida, por um lado, porque ela cumpriu sua função e a pesquisa oficial passa a incorporar muito daquilo que nós já observamos nas nossas pesquisas desde 85, e agora nós, o Diese e a própria Fundação SEAD, faremos pesquisas outras, tentando olhar a dinâmica do mundo do trabalho e as políticas sociais com outras pesquisas, tentando inovar mais uma vez. Então, é triste o fim, porque nós deixamos de produzir uma estatística ao longo de 35 anos, mas vamos realizar novas atividades e novas pesquisas, e a vitória é a vitória da incorporação dessa metodologia na pesquisa oficial do IBGE hoje na PNAD contínua. Não é por outro motivo que a taxa do IBGE hoje apresenta mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, principalmente com o dado que são mais de 28 milhões de pessoas subempregadas. O IBGE chama de subempregado aquilo que o Diese chamava de desalento, de trabalho precário, de desemprego oculto pelo trabalho precário. Eles dão outros nomes, mas as estatísticas mostram justamente o que eles chamam de subutilização, desalento e precarização do mundo do trabalho.
Que ótimo, Clemente. Então, uma notícia ruim e notícia boa. Tá ótimo. Valeu, Clemente. Muito obrigada, hein? Por meio cheio ou meio vazio. Exatamente, né? Depende do ângulo, né? Como você veja. Perfeito. Clemente, um grande beijo para você. Até amanhã. É. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.